abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 10. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Amém. Mais uma vez vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Que leitura maravilhosa, poderosa. Somente ao lermos, ó Deus, já conseguimos ver a vida, gotas de vida pingando sobre a terra do nosso coração. Mas nós pedimos que de forma completa o Senhor revele aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, Pai. Que esse pão que o Senhor tem para nós venha nos alimentar nesse momento, de modo que possamos caminhar e viver para a glória do teu nome. E essa é a nossa oração, a fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que texto maravilhoso, que história maravilhosa. Mas é importante que você entenda em que contexto essa história estava acontecendo. Havia um pregador no passado, enquanto eu ouvia, ainda criança, e ele dizia o seguinte: texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, sempre que estudarmos um texto bíblico, sempre que lemos um texto bíblico, é importante que entendamos o contexto em que o autor está vivendo. Entendamos a história que está acontecendo no entorno, para que não tomemos decisões erradas e cheguemos a conclusões precipitadas. Então, entendendo o contexto que vivemos nessa época, Israel, o povo de Deus, havia se dividido em 2 nações, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul se chamava Judá. Houve uma junção da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Reino do Norte passou a se chamar Samaria. Era toda aquela região. Num primeiro momento se chamou Israel e no segundo momento passou a se chamar Samaria por conta de um monte ali que era um monte popular naquela época. E esse reino do norte, o reino de Israel, o reino que se tornaria Samaria, foi um reino que continuamente teve reis que não andavam de acordo com a vontade de Deus. Sucessivamente, os reis que ascendiam ao trono, os reis que chegavam a governar aquele povo, eram reis que faziam aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Introduziram idolatria no meio do povo. Eles colocaram bezerros de ouro, um em cada ponta, um em Dan e outro em Berseba, e disseram assim: Israel, foram esses os bezerros de ouro que tiraram vocês do Egito. Eles fizeram como o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento, eles transformaram a glória do Deus invisível em glória visível, em algo semelhante a homens, o que não é glória de fato nenhuma. Aqueles homens andavam distantes da vontade de Deus. Continuamente, os seus reis que eram derrubados, eram depostos, golpes militares constantemente iam acontecendo ali, mas nenhum deles se alinhava com o Senhor. Na verdade, eles começavam debaixo da orientação de Deus, mas brevemente se desviavam do caminho do Senhor. Nós devemos ser constantes na presença de Deus, irmãos. Acabe, quando ele assume o governo, ele se casa com uma mulher cujo nome dela é Jezabel.
E todo mundo já deve ter ouvido falar de Jezabel. Jezabel virou até personagem de novela da TV. E não era um bom personagem, era um personagem mau. Aquela mulher era uma mulher que adorava ao deus Baal. Na verdade, o próprio nome do pai dela era o nome daquele que era oferecido a Baal. Jezabel tinha um profundo envolvimento com Baal e ela começou a proclamar aquela religião na terra de Deus. O nome Baal quer dizer o marido. Então Baal é aquele que se coloca no lugar do próprio Deus, porque de fato quem é o noivo, quem é o marido de Israel é Yahvé. Mas Baal ele se coloca nessa posição, ele é colocado nessa posição. E lá começa uma adoração contínua a Baal. Aqueles que ainda adoravam Yahvé naquela terra começaram a ser perseguidos. O profeta Elias vai falar isso um pouquinho mais à frente. E muitos deles foram mortos. Mas Elias, ele permaneceu fiel à vontade de Deus. Sabe, o Senhor parece que passou seus olhos sobre toda a terra, porque o pecado do povo de Deus, ele entristece o coração de Deus. O seu pecado, o meu pecado, eles entristecem o coração de Deus. Eles não deixam o Senhor feliz. Eles incomodam. Deus é uma pessoa. Como pessoa, Deus tem sentimentos. Então, aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus, de fato, entristece o seu coração. Eu queria que você pensasse, se você convive, se você mora com uma pessoa, você está casado, você tem filhos, você habita em comunidade, mas sempre você tomasse decisões que fossem contrárias ou que prejudicassem essa pessoa. Como essa pessoa se sentiria em relação a você? Deus não é um ser humano, mas Deus tem sentimentos. Deus sente, o coração de Deus sente o peso do pecado. Como falamos nessa manhã, ele chamou o profeta Oséias, mandou que ele se casasse com uma prostituta para que ele pudesse sentir aquilo que o coração de Deus estava sentindo. Ele disse ao profeta Ezequiel que a mulher dele morreria e que ele não poderia enterrar essa mulher, para que ele pudesse sentir a dor que aconteceria com o povo por conta dos pecados que o povo tinha cometido e da forma como eles seriam levados para um cativeiro. O pecado é pesado, o pecado é pesado para nós, mas é pesado para Deus também. E o pecado estava sendo pesado para o nosso Deus naquele momento. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Analisa a sua mente, a sua intimidade, o seu pensamento secreto que está dentro da tua mente. Como é que você tem vivido? Você tem sido aquele filho que tem trazido alegria a Deus ou você tem sido aquele filho que tem trazido peso por causa do pecado que você tem cometido? Analisa. Só você pode analisar a sua vida, só o Espírito Santo de Deus e você pode se analisar nesse momento. Então faça isso nessa hora. Mas o coração de Deus começa a procurar na terra. E parece que Deus encontra um coração que também, assim como o dele, estava preocupado com o pecado daquele povo. Encontra Elias. O apóstolo Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas Elias, sendo sujeito às mesmas paixões que nós, ele decidiu se posicionar de acordo com a vontade de Deus. Ele disse, mais um pouquinho para frente, que ele não dobrou os joelhos dele a Baal. Enquanto todos dobravam o joelho a Baal, ele permaneceu firme buscando somente ao Senhor. Deus encontrou o coração de Elias. Mas o coração de Elias precisava ser trabalhado. O coração de Elias precisava ser moldado. Nós pensamos muitas vezes que nós vamos fazer a obra de Deus na força do nosso braço. Nós pensamos muitas vezes que vamos fazer a obra de Deus do nosso jeito. Mas a obra de Deus, ela precisa ser feita do jeito de Deus. Porque Deus tem um jeito certo para fazer. Deus tem um jeito certo para fazer com que as coisas aconteçam. Então Deus começa a preparar o profeta Elias. Deus chama o homem Elias, transforma esse homem num profeta e começa a preparar esse homem Elias para que ele seja protagonista de um avivamento. Avivamento, pastor? Avivamento. Hoje, quando nós falamos de avivamento, ou se colocamos avivamento na internet, nós vemos cantores gospel com microfone, bem vestidos, nós vemos bandas maravilhosas tocando. Falando nisso, gente, que momento de louvor maravilhoso, hein? Louvado seja Jesus pela vida desse ministério, dessa equipe de louvor, coisa do céu mesmo. Louvado seja Jesus, louvado seja Deus. Mas ok, nós vemos bandas gospel, vemos momentos assim, estupendos na televisão, com jogo de luz para cá, jogo de luz para lá, pessoas chorando e falamos, olha ali o avivamento chegou. Nós vemos pessoas chorando, nós vemos manifestações de alegria, gente pulando.
Gente, às vezes, até caindo no chão, e a gente fala assim, chegou o avivamento. Olha ali, o avivamento chegou. Mas quando nós saímos daquele lugar, tudo continua do jeito que estava. Porque verdadeiro avivamento, ele só se dá na realidade quando há confissão e arrependimento de pecado. João Batista, quando ele começa a pregar a mensagem do avivamento, ele diz, se arrependam. Jesus, quando começa a pregar a mensagem do evangelho, ele diz, se arrependam dos seus pecados. O avivamento verdadeiro só se dá quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e os deixamos para trás. É aí que vai surgir um avivamento real no nosso peito, no nosso coração. É aí que começa de fato um processo de transformação nas nossas vidas. E Israel precisava se arrepender dos seus pecados, porque eles adoraram a Baal. Eles colocaram um Deus no lugar de Deus no coração deles. Quantas vezes somos tentados a fazer a mesma coisa? Colocamos deuses no lugar de Deus no nosso coração. Às vezes colocamos a esposa como Deus. Às vezes colocamos o filho como Deus. Às vezes colocamos o trabalho como Deus. Às vezes colocamos a igreja como Deus. João Batista, ele disse, ao ser questionado pelos seus discípulos, porque muitas pessoas o deixavam e agora seguiam a Jesus, ele falou o seguinte, olha, a noiva é do noivo. E eu, como amigo do noivo, eu me alegro com a alegria do noivo. A noiva não era do João, a noiva é do noivo. A igreja, irmãos, é de Jesus. Foi Jesus que morreu por ela. Ela não é minha, ela não é sua. Nós somos cooperadores de Cristo no trabalho de Deus. Mas a noiva é do noivo. E quantas vezes nós colocamos tantas coisas no lugar de Deus no nosso coração? Estou terminando a leitura de um livro de um norte-americano chamado Greg Kroschel. A igreja dele cresceu muito nos últimos 30 anos. Disseram que era a igreja mais frequentada nos Estados Unidos nos últimos 30 anos. E ele escreveu um livro cujo título é Lidere com Isso em Mente. E ele defende que o isso que ele tanto fala é aquela energia, aquela eletricidade, aquilo que faz com que a organização funcione com uma alegria, com um entusiasmo maior. Talvez a melhor palavra para substituir fosse justamente essa, entusiasmo. Ele disse, lidere com entusiasmo em mente. Mas no decorrer do livro, ele diz que ele perdeu esse entusiasmo na liderança das igrejas, porque se tornaram igrejas. Ele perdeu o entusiasmo na liderança e no final ele chega a uma reflexão dizendo que ele só perdeu esse entusiasmo porque na verdade ele perdeu a vida simples com Deus. O tempo de oração, o tempo de leitura da palavra, o tempo de jejum, o tempo de oração, de adoração. As coisas que o conectavam com Deus foram substituídas pelas coisas do dia a dia. Então o relacionamento dele já não era mais um relacionamento profundo, já não havia mais vida de intimidade. A vida agora era uma vida de cumprir tarefas. E ainda que envolvido com a igreja, ele estava muito distante do Senhor da igreja. Graças a Deus houve tempo para que ele pudesse refletir sobre isso e se arrepender e se voltar para o Senhor. Assim também nessa noite há tempo para nós. Quantas vezes nós temos colocado tantas coisas no lugar de Deus na nossa vida e no nosso coração? Israel estava assim. Avivamento, na verdade, é quando nós nos arrependemos disso e começamos a buscar Deus de novo em primeiro lugar. É quando nós voltamos ao primeiro amor. E como já comentamos antes, primeiro amor não é aquela coisa do filme norte-americano da primeira paixão, mas primeiro amor na Bíblia, no Apocalipse, quando Jesus fala à igreja, vocês deixaram o primeiro amor, Jesus está dizendo, vocês deixaram o amor mais importante. Então, todos nós podemos viver sempre no primeiro amor, desde que entendamos que Jesus é o amor mais importante da nossa vida, e toda a nossa vida é medida a partir dele. Todo parâmetro que temos de vida é medido a partir de Jesus. Israel estava distante, precisava de um avivamento. Deus escolheu um homem para trazer o avivamento, Elias. Mas olha que coisa curiosa, que coisa interessante. Deus ele não trabalha com pessoas perfeitas, mas com pessoas imperfeitas. E enquanto a obra dele vai sendo executada, o próprio Deus vai moldando aquele que é objeto da execução da obra. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele foi até Acabe, se apresentou e disse o seguinte, olha, em nome do Senhor dos Exércitos, eu estou te dizendo, rei, como você adora outros deuses, como você é um idólatra,
como você adora o Deus Baal, que é o Deus da terra, como você adora a Azera, que é a deusa da fecundidade, como você tem colocado outros deuses em nome do Senhor, não choverá sobre essa terra, porque quem manda no universo é o Senhor. Quem manda no universo é o Senhor, então não choverá sobre essa terra. Eu estou parafraseando o texto. Elias traz a sentença e depois ele foge. E o Senhor diz que ele precisa ir para o deserto. Só que quando ele vai para o deserto, começa o trabalho de moldagem de Deus no coração e na mente de Elias. Porque Elias vai para o deserto e ele começa a ser sustentado. Deus fala, você vai ser sustentado, eu vou levar carne para você. Mas quem vai levar a carne para você são os corvos. O corvo é um animal imundo na cultura judaica. Mas ainda assim, Deus escolheu esse animal para, através desse animal, levar provisão para a vida de Elias. Eu não sei se você, da onde que o corvo tirava a carne. Eu não imagino. Aqui em cima tinham 2 urubus essa semana, 2 urubus enormes em cima da torre. Eu acho que eles estão morando lá em cima. Eles estão pensando que isso aqui é lugar de urubu. Não é, não. Que é lugar do Senhor. A gente vai dar um jeito de expulsar aqueles urubus lá de cima. Não, eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Aqui, todo mundo que torce para qualquer time é bem-vindo. Amém? É bem-vindo. Eu estou falando daqueles urubus lá de cima. Pelo amor de Deus. Amém? 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 Junto? Amém. Então vamos lá. Os corvos traziam a comida para Elias. E os corvos eram imundos. E a Bíblia não fala de onde é que saía aquela comida. Mas humildemente Elias tinha que se colocar na postura de receber alimento daqueles corvos. Mas a palavra do Senhor diz que isso acontece não é por 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas acontece por 1 ano. E depois de 1 ano, Deus muda a estratégia. Deus chama Elias e fala assim, agora você vai até um lugar chamado Sarepta. E lá você será sustentado por uma viúva. Edmeia Williams, quando ela vai fazer o comentário desse texto, ela diz que o judeu, quando ele acorda, ele faz uma oração. O homem judeu, ele fazia uma oração na época. Ele dizia, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou estrangeiro, sou judeu. Muito obrigado, porque eu não sou mulher. Muito obrigado, porque eu não sou viúvo. A viúva naquela sociedade, como vocês bem viram na vida de Ruth, era alguém que ficava à margem. Era alguém que ficava numa situação de pobreza, e a solução para ela era casar-se de novo. Então, o homem judeu naquela época, ele não queria ser nada disso, não queria ser estrangeiro, agradecer a Deus por não ser mulher e agradecer a Deus por não ser viúvo ou viúva, por não estar numa situação como aquela. Mas o Senhor resolveu trabalhar e moldar o coração do seu servo Elias, dizendo para ele, você vai para Sarepta. E ali você vai ser sustentado por uma viúva. Eu já falei com ela, ela vai te receber, ela vai te sustentar. Sabe, Deus usa aquela pessoa que não tinha condição financeira para sustentar o seu profeta. A pessoa não tinha dinheiro, não tinha condições, mas é justamente a pessoa que Deus usa para sustentar. O nosso Deus é inexplicável. Não dá para criar um plano para Deus e dizer, Deus, trabalha dentro dessa caixinha. Deus, trabalha dentro desse processo. Não dá para fazer. Ele é aquele que cria os seus processos. Ele é aquele que faz novas todas as coisas. Ele é aquele que vai modificando as situações. Conversava com o pastor Francenilton agora no início do culto e falava com ele que ontem um rapaz chegou para mim no final do culto dos adolescentes. Não vem aqui há muito tempo. E ele disse, olha, que culto legal, que coisa legal, vamos fazer o clube bíblico de novo. Eu falei para ele, eu acho que vai ser difícil. Ele perguntou, por quê? Você não tem fé? Não, eu tenho fé. Mas é porque o nosso Deus, ele é extremamente criativo, ele não repete estratégia. Ele derrubou a muralha de Jericó uma vez, ele abriu o mar vermelho uma vez. Ele faz as coisas uma vez. Jesus, até para curar cego, ele curava de forma diferente. Um ele falava, outro ele cuspia, fazia lodo no chão. O nosso Deus, ele não repete estratégia, sabe para quê? Para que nós não fiquemos escravos de estratégia, acreditando que foi a estratégia que nos levou até um ponto. O que nos leva a vencer na nossa vida é a presença do nosso Deus, é o relacionamento com o Senhor. E isso é o que a Escritura Sagrada traz de claro para nós. O profeta Elias, Deus mudou a estratégia na vida dele. O Atmani, ele diz que nós nos concentramos nos baldes. Por isso, muitas vezes, o Senhor muda as fontes,
para que nós possamos entender que importante é a fonte e não os baldes dos quais nós tiramos os alimentos ou tiramos aquilo que vamos beber. Deus manda Elias para Sarepta. É interessante pensar que a mente do nosso Deus vai além da nossa mente. Sabe, Sarepta era vizinha de Sidom. Sidom era justamente o lugar aonde Jezabel tinha nascido. Era uma terra que não era uma terra de Israel, era uma terra de um outro povo. Naquele povo, o deus Baal era adorado. Baal ele passou a ser adorado em Israel por causa de Jezabel, mas lá em Sarepta, ele já era o Deus da nação, ele era o Deus que era adorado. Parece que Deus ele faz o seguinte: olha, eu vou manifestar o meu poder agora, mas eu vou manifestar o meu poder lá dentro da terra que eles dizem que é do Baal. Elias, vai para lá, que tem uma viúva lá que vai te sustentar. O Senhor começou a manifestar o poder dele no meio da adversidade, no meio do lugar que era inverso aos valores que Elias tinha no coração. Irmãos, às vezes, nós, como povo de Deus, a gente estranha tanta coisa e a gente acaba se tornando estranho. Existem pessoas de outras religiões que às vezes nós encontramos na rua, e quando elas estão com as suas roupas, com as suas indumentárias, às vezes ao invés da gente olhar aquela pessoa como uma pessoa, a gente já sai repreendendo em nome de Jesus na cabeça. Fica, está repreendido em nome de Jesus. Só falta fazer o sinal da cruz. A gente sai repreendendo a pessoa. A gente vê a pessoa com uma determinada roupa, com a roupa, a gente já sai repreendendo como se aquela pessoa não fosse uma pessoa. Nós precisamos nos aproximar de pessoas como pessoas, porque as pessoas têm as mesmas demandas que nós temos. Meu cachorrinho morreu. Mas antes de morrer, nós levamos a ele algumas vezes à emergência. E uma dessas vezes que levamos ele à emergência, estávamos lá e chegou do nosso lado uma pessoa com uma roupa toda branca, um turbante na cabeça, não sei se o nome é turbante, mas estava lá. E aquela pessoa começou a conversar. Sabe por quê? Porque o coração dela estava aflito, porque o cachorrinho dela estava doente. A dor que estava no meu coração é a mesma dor que estava no coração dela. E sabe por que ela adora talvez a outros deuses? Sabe por que ela se envolva com outras religiões? Porque ela ainda não conhece o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas se você olhar para essa pessoa com estranheza, se você olhar para essas pessoas com rejeição, sabe quando ela vai entregar a vida a Jesus como seu Senhor e Salvador? Nunca. Então é necessário que eu e você consigamos demonstrar o amor de Deus. Você precisa entender que Deus fez uma coisa extremamente estranha aqui com Elias. Deus mandou Elias para uma outra terra, para um outro povo, onde outra religião era praticada, e mandou que ele fosse sustentado por uma pessoa que praticava uma outra religião. Isso não é fácil de entender, nem lendo 10 vezes. Mas foi o próprio Deus que começa a quebrar isso no coração de Elias, porque Deus ele quer sinalizar para toda a terra que Ele não quer salvar apenas um povo. Deus ele não quer salvar apenas o hall de membros da primeira igreja batista de Marechal Hermes. Ele veio salvar o bairro inteiro de Marechal. Na verdade, Ele quer salvar o mundo. Mas para que nós entendamos isso, é necessário que nós pratiquemos isso no dia a dia. É necessário que nós entendamos que o Evangelho não é somente para nós. É necessário que nós entendamos que as nossas próprias ações não são somente para nós. Quando entendemos isso, percebemos que o acampamento dos adolescentes não é apenas para os nossos adolescentes, mas ele precisa ser para os adolescentes que também não conhecem a Cristo. O dia do vovô e o dia da vovó não é somente para os nossos vovôs e para as nossas vovós, mas ele também é para esse punhado de vovôs e vovós que estão ao nosso redor sem conhecer a Cristo. As nossas ações ministeriais, as nossas festas, o dia da festa do milho das células, não é somente para os crentes das células, mas é para todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo e precisam conhecer do amor de Deus. Nós não podemos estranhar as pessoas ou ser estranhos às pessoas. Nós precisamos nos aproximar delas, ainda que entendamos biblicamente que elas não estão vivendo aquilo que Deus tem para elas. Mas justamente precisamos nos aproximar e aproximar com amor, para que nós possamos testemunhar de forma efetiva aquilo que Cristo quer fazer na vida delas. Não precisa ter medo não, gente. Não precisa ter medo de gente não. Como nós cantamos aqui há pouco, montanhas estremecem, a menção do nome dele, Rei de Majestade, é um nome de Jesus, é um nome sobre todo nome, e ele é poderoso.
Fica firme com ele, não fica com medo não. A sua vida vai servir de testemunho para a libertação da vida de outras pessoas. Mas para isso é necessário tocar, para isso é necessário se aproximar. Elias foi para lá. Elias foi para lá. E lá, conversando com aquela viúva, ele se apresenta para ela e aí chega o texto que nós lemos, porque ele diz assim, essa deve ser a viúva. O texto diz, traga-me um pouco de água, por favor. E aquela mulher se prepara, ela vai lá buscar água, porque Deus falou que já tinha falado com ela. Ela nem questiona, ela vai lá buscar água. Mas quando Elias falou, aproveita, traz um pãozinho para mim, fominha, está na hora do lanche ou do almoço, traz um pãozinho para mim de cevada. Aí ela volta. Deus falou no coração dela, mas a nossa fé às vezes é uma fé imperfeita, é uma fé débil. E ela se volta para Elias e diz, olha, o que eu tenho, a comida que eu tenho é uma comida para a morte. Na verdade é a minha última refeição. É a minha última refeição e a última refeição do meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer, não tem para você. Aquela mulher, apesar de ser chamada por Deus, e agora confrontada por Elias, ela simplesmente ela recusa obedecer aquilo que Deus tem para a vida dela. Ela se recusa, ela diz não dá. Ela olha para a fé dela, olha para a limitação da fé dela e diz não dá. Parece aquele jovem ou aquele rapaz que trouxe o seu jovem filho até Jesus, e aquele menino era possuído por demônios, por espíritos ruins, e quando ele chega até Jesus e diz, eu trouxe o menino, os seus discípulos não puderam expulsar, não puderam curá-lo. Jesus disse, e aí ele diz para Jesus, fala, se tu podes, por favor, cure meu filho. Jesus disse, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Então aquele homem disse, me ajuda na minha falta de fé, porque ele reconheceu que tinha uma fé débil, uma fé debilitada. Eu e você precisamos ouvir a voz de Deus, e se temos pouca fé, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Nós não podemos nos conformar com a nossa vida porque é assim, ou porque eu sou humano, como diz a música, eu sou humano, eu só sei errar. Não, nós devemos pedir ao Senhor e aos irmãos que caminham conosco, me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar, Senhor, me ajuda a dar os passos de fé na minha vida, me ajuda a crescer e a desenvolver. Você não pode parar pela falta de fé, você não pode parar por isso. Aquele homem, ele recebeu a cura, porque ele foi auxiliado por Jesus. Jesus potencializou a sua fé, Jesus agiu na vida daquele homem e o filho foi curado. Agora aquela mulher estava sendo confrontada por Elias. Traga para mim um pedacinho de pão. E quando ela disse para Elias, eu não posso trazer, a palavra do Senhor foi revelada para ela. E aí ela chegou no ponto do desafio, no ponto da decisão. Elias disse, faça exatamente o que você falou. Pega o graveto, pega a lenha, pega a farinha, pega o azeite e faz o pãozinho. Mas faz primeiro para mim. Traz aqui. Depois, você vai voltar e vai fazer para você. E eu te digo, assim diz o Senhor, o azeite não vai cessar do jarro, a farinha não vai acabar da panela, até o final da seca. Aquela mulher, ao ser confrontada com a palavra de Elias, ela creu no seu coração. A Bíblia diz que já não havia mais objeção, mas havia fé. E ela tomou atitude, ela decidiu fazer aquilo que Deus estava desafiando ela a fazer. Finalmente, ela tomou essa atitude. O crer, ele vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Aquela mulher creu. Ela creu naquilo que ouviu, e o Evangelho, ou na verdade aquela palavra de Deus, ela veio como restauradora sobre a vida dela. E ela foi para casa, e ela fez exatamente o que Elias disse. Primeiro fez um pãozinho, ela usou tudo, pãozinho, levou até Elias, e depois ela voltou, e o azeite não acabou do jarro, a farinha não acabou da panela. Quanto tempo, pastor? Aproximadamente 2 anos, porque o período total de seca foi de 3 anos. 1 ano Elias passou no deserto sendo sustentado pelos corvos, e 2 anos ele passou em Sarepta sendo sustentado por uma viúva pobre. Por quê? Porque Deus estava moldando Elias, mas naquele tempo
o pão não faltou na casa daquela mulher. A gente pode perguntar, e talvez você, um pouco cético, possa perguntar: de fato isso existe? De fato isso é possível? Sim, acontece o tempo todo. Na verdade, o Deus criador de todas as coisas, Ele fez, esse processo não era um processo inédito. Ele já tinha feito isso acontecer na criação do homem. Na criação do homem Ele tinha feito isso e, na verdade, Ele continua fazendo isso até hoje. Ontem eu fui visitar, junto com a Cris, um casal de amigos nossos. Eles tiveram uma bebezinha, uma linda bebezinha, pequenininha, coisa linda. Aquela, sabe, quando nasce uma criança, a gente sorri. Como diz a canção, o mundo inteiro sorri. E a mãe estava relatando que ela teve algumas dificuldades no processo de amamentação. Então ela chamou uma espécie de personal trainer da amamentação. Tem isso hoje. Uma pessoa especialista nesse processo. E aí a pessoa trouxe uma explicação que foi tão curiosa que me levou a estudar sobre isso. Me levou pelo menos a ler um pouquinho. Sabe, quando o leite materno começa a sair, a criança nasceu. Na verdade, quando a mulher está grávida, o próprio cérebro dela começa a liberar alguns hormônios específicos para prepará-la para a amamentação. Quando a placenta sai do corpo da mulher e o bebê sai do corpo da mulher, o start é dado para dizer: é hora de produzir leite. O próprio corpo começa a produzir leite. O próprio cérebro manda a produção do leite. Só que o primeiro leite que sai, do 1º ao 5º dia, é conhecido como colostro. Aquilo ainda não é leite, é uma espécie de soro. Só que essa não é a única novidade que acontece. Do 6º ao 15º dia, vem um leite que é o leite de transição. Também não é leite, mas é uma adaptação para aquilo que vai se tornar leite, para que a criança possa se adaptar à realidade. E somente a partir do 15º dia começa a ser gerado o leite maduro. Agora, como é que é esse processo de geração de leite? Como é que é isso? Na verdade, a ciência vai dizendo que esse leite maduro, ele é gerado conforme a criança mama. Enquanto a criança estiver mamando, o leite será gerado. Quando a criança para de mamar, o cérebro entende que é hora de parar de gerar o leite. Mas enquanto ela tem fome, vai mamando, o leite continua sendo gerado. Se a criança mamar constantemente, o leite vai ser gerado constantemente. Sabe isso que Deus está falando, que ia acontecer lá na vida da viúva de Sarepta? Ele, o próprio Deus, já tinha feito acontecer na biologia. Enquanto tiver fome, vai ter provisão. Enquanto tiver necessidade, vai ter farinha. Enquanto tiver necessidade, vai ter azeite. Porque o Deus que fez a provisão biológica para todos nós é o Deus que faz a provisão do dia a dia para todos nós. Por isso nós podemos depositar a nossa vida e a nossa confiança nele, porque ele é quem cuida de nós. Aquela mulher aprendeu essa lição. Ela aprendeu que o Senhor estava cuidando dela. Elias aprendeu uma lição. Aprendeu que ele podia confiar no Deus, ele tinha uma aliança com Deus, o Deus que o sustentou no deserto. Ele aprendeu que ele podia viver uma vida de humildade diante da presença de Deus, porque a obra que seria feita através dele não seria feita por ele, mas seria feita pelo poder do próprio Deus. Ele aprendeu tudo isso naquele dia, ele aprendeu tudo isso com aquela mulher, e a provisão não faltou sobre aquela casa. Irmãos, muitas vezes nós seremos agentes usados por Deus para coisas tremendas e coisas maravilhosas. Mas para que isso aconteça, o Senhor está moldando as nossas vidas e trabalhando nos nossos corações. A situação que você vive pode não ser uma situação tão confortável, ou a situação que você gostaria de viver hoje. Mas ainda assim, essa é uma situação que foi preparada pelo Eterno para cunhar, para moldar a sua vida, de modo que você seja trabalhado para a glória do nome dEle, e para que você possa de fato fazer aquilo que Ele tem para que você faça. Então entenda que mesmo no meio das situações adversas, mesmo no meio da situação difícil, da situação triste, o Senhor está moldando o seu coração para, através da sua vida, trazer, quem sabe, um grande avivamento sobre essa casa, sobre esse lugar, sobre a sua casa, sobre o seu bairro, sobre a sua família. É o que o Senhor quer fazer. Elias vive toda essa experiência. E quando vão terminar os 3 anos, você vai ler nas Escrituras Sagradas, ele vai se apresentar
a Acabe e diante dos profetas de Baal, ele fará algo maravilhoso. Mas aí eu vou deixar para você ler nas Escrituras Sagradas. Você deve conhecer a história, mas eu vou deixar, pode continuar lendo o Reis 17. Mas o nosso assunto de hoje é: o Senhor é aquele que quer moldar a sua vida. O Senhor é aquele que traz provisão à sua vida. O Senhor é aquele que faz aquilo que você nem pode imaginar que Ele faça, mas Ele pode fazer. Ele tem condições de fazer. Mas é necessário que eu e você obedeçamos à vontade do Senhor nas nossas vidas e coloquemos os nossos corações em obediência diante da presença dEle. E eu creio que esse é o desafio que Deus tem para nós nesse dia. Eu creio que esse é o desafio que Deus tem para nós nessa noite. Eu gostaria de convidar você a ser moldado pela presença do grande eu sou, pela presença do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo sejam com você, sejam com sua vida, com a sua casa, com sua família, com toda a Igreja Batista em Marechal e com a Igreja do Senhor espalhada na face da terra. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Vá em paz.